Olá a todos. Nesta videoaula vamos debruçar sobre o modelo atômico, sobre os átomos. Vocês já têm alguns certos conhecimentos a este respeito, foram abordados no oitavo ano, e agora vamos aprofundar ainda mais estes conhecimentos. E isto é uma parte que vai ser muito importante para aqueles que vão continuar os estudos em ciências. Portanto, eu vou começar por fazer uma breve revisão acerca daquilo que vocês já sabem e que já foi falado no oitavo ano. E então, no oitavo ano, já temos estudado a constituição do átomo. Nesta altura, vocês já devem saber que o átomo é constituído por duas zonas distintas. Uma que é a nuvem eletrónica, formada por elétrons, e os elétrons são partículas subatômicas que têm uma carga negativa. Por sua vez, no núcleo, o núcleo é a zona central do átomo, e no núcleo vamos encontrar duas partículas subatômicas, os prótons, que têm carga elétrica positiva, e os nêutrons, sem carga. Uma das estratégias que eu utilizava quando tinha velocidade para não baralhar estes números era a seguinte: próton, como começa aqui por um P, ok? Eu associava aqui a letra P a positivo. Então já sabia que os prótons tinham uma carga elétrica positiva. Nêutrons, fazia-me lembrar a palavra neutro. Neutro significa que não tem carga. Então os nêutrons são partículas que não têm carga. Então se os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga, e eu sei que tem de existir também uma carga, uma partícula com uma carga elétrica negativa, então os elétrons terão de ter, ou são aquelas partículas subatômicas que terão naturalmente uma carga elétrica negativa, menos 1. Convém também chamar a atenção, ou recordar, ou relembrar que o núcleo é uma zona muito pequenina, não ocupa espaço quase nenhum, e que a maior parte, e aquilo que vai conferir um espaço, a dimensão do átomo, vai ser então a nuvem eletrónica. E agora eu pergunto: será que este foi sempre o conhecimento que nós tivemos acerca do átomo? Ou será que o átomo foi imaginado há muito tempo atrás de uma forma diferente? Como é que surgiram estes conhecimentos que nós temos acerca da constituição dos átomos? Será que isto sempre foi imaginado desta forma? Outrora, há muito tempo atrás, o átomo era imaginado de uma forma completamente diferente. John Dalton, isto foi um cientista, ele imaginava então que os objetos eram constituídos por corpúsculos e esferas muito, muito, muito pequeninas. Na sua percepção, era possível dividir os materiais até um certo ponto. A partir do momento em que já não era possível dividir mais os materiais, ele dizia que essa partícula muito pequenina era o átomo. Então, Dalton, no início do século XIX, ele imaginava que os átomos eram corpúsculos indivisíveis e indestrutíveis. Indivisíveis porquê? Porque aí está, não se conseguia dividir mais os átomos. Indestrutíveis porque, como eles eram indivisíveis, não se podiam destruir. Imaginem vocês o seguinte: toda a gente sabe o que é uma bola de snooker. Então, segundo John Dalton, o átomo era parecido a uma bola de snooker, isto era completamente preenchida, não tinha qualquer espaço oco, só que era de uma dimensão muito, 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 mesmo muito pequenina. Para ele, isso era o átomo. E ele também imaginava, porque já sabia-se nessa altura que existiam substâncias diferentes, elementos diferentes. E então, por exemplo, se este átomo era o hidrogênio, o hélio, por exemplo, seria o quê? Seria também um corpúsculo, mas de uma dimensão superior. Se tinha uma dimensão superior, também iria ter uma diferente massa. No entanto, à medida que o tempo foi passando, outros cientistas também iam se debruçando sobre estes assuntos.
Ao mesmo tempo que a tecnologia ia também evoluindo, o que lhes permitiu realizar outras experiências e, consequentemente, obter outros resultados, fazendo com que a ideia que havia sobre o modelo atômico fosse evoluindo ao longo do tempo. Exemplo disto foi o que aconteceu com este cientista aqui, o Joseph Thomson. Então, o que é que o Thomson fez? Como eu tinha dito anteriormente, ele realizou novas experiências e ele concluiu que este modelo, o modelo de Dalton, não estava completo. Então, Thomson descobriu que o átomo era constituído por uma massa positiva e espalhado nessa massa positiva havia outras partículas menores de carga elétrica negativa e é número suficiente para que a carga global do átomo fosse nula, ou eletricamente neutra. Então, resumindo aqui este modelo de Thomson, mais uma vez através das experiências que ele realizou, ele acabou por descobrir que no átomo existiam cargas elétricas negativas, que mais tarde seriam conhecidas por eletrões, e que ainda hoje são designados por eletrões. E essas partículas de carga elétrica negativa, os eletrões, estariam distribuídos aleatoriamente sobre esta esfera, que teria de ser ou de estar carregada positivamente, porque a carga global aqui do átomo era eletricamente neutra. Este modelo, o modelo de Thomson, também ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Porquê? Porque pode-se fazer uma analogia entre o átomo e aqui um bolo de passas, em que esta massa que está aqui teria carga positiva e estas passas seriam, ou estavam neste caso a representar os eletrões de carga elétrica negativa e que estavam distribuídos aleatoriamente neste bolo. Mais tarde, Rutherford, com outros meios disponíveis, realizou outros experimentos mais complexos e que lhe permitiu concluir que o modelo preconizado e defendido por Thomson não estava inteiramente correto. E então ele concluiu que os átomos eram, pois, constituídos por um núcleo muito pequeno, onde se encontrava a carga positiva e onde se concentrava quase toda a massa do átomo. Portanto, agora, nesta altura, já não havia aquela esfera maciça, mas sim onde estava distribuída a carga elétrica positiva, mas sim havia uma região pequena, situada no centro do átomo, a que ele designou de núcleo. Em torno desse núcleo existiam os eletrões, que se moviam tal como os planetas se movem à volta do Sol. E a maior parte do átomo era espaço vazio. Surgiu assim o primeiro modelo nuclear do átomo. Porquê? Nuclear porquê? Porque pela primeira vez fala-se em núcleo, na existência de um núcleo. Mais tarde surgiu outro cientista que, utilizando obviamente os conhecimentos dos modelos atômicos anteriores e, mais uma vez, dispondo de outra tecnologia, conseguiu realizar novamente outras experiências e que lhe permitiu completar o modelo de Rutherford com as seguintes ideias. Portanto, os eletrões moviam-se ou movem-se à volta do núcleo em órbitas circulares a distâncias bem definidas do núcleo, tal como podem ver aqui neste esquema. Para além disso, ele dizia que a cada órbita corresponde
a um determinado valor de energia. E estas órbitas também eram designadas por níveis de energia. Se um elétron se encontrasse aqui, nesta órbita, dizia-se que ele estava no primeiro nível de energia. Se ele se encontrasse aqui nesta segunda órbita, ele estaria então no segundo nível de energia, no terceiro nível de energia, caso se encontrasse na terceira órbita e por aí fora. E que cada órbita teria um determinado valor de energia, que lhe era característico. Bohr também dizia que os elétrons que possuíam maior energia moviam-se em órbitas mais afastadas do núcleo e aqueles que tinham menos energia moviam-se naturalmente em órbitas ou naquelas órbitas que estavam mais próximas do núcleo. Ou seja, quanto mais afastado do núcleo se encontra um nível em uma órbita, maior seria a sua energia. Então, como vocês podem ver aqui neste esquema, à medida que nos afastamos do núcleo, a energia das órbitas e destes níveis de energia iria também aumentando. E então surgiu assim o modelo planetário do átomo. Portanto, o modelo planetário porquê? Porque existe realmente uma grande semelhança entre o modelo aqui defendido por Bohr e o sistema solar. Portanto, no sistema solar temos o Sol e à volta do Sol temos os planetas que se movem à sua volta. E aqui assim, o que é que nós temos? Temos então o núcleo e em torno do núcleo movem-se os elétrons. O modelo atualmente aceito é o modelo da nuvem eletrónica. E qual é a principal diferença entre este modelo e o modelo defendido por Bohr? Enquanto que Bohr dizia que os elétrons moviam-se em órbitas, aqui diz-se que os elétrons movem-se em orbitais. E o que é que são isto? O que é estas orbitais? Portanto, essas orbitais são zonas e regiões do espaço em torno do núcleo onde é mais provável encontrar os elétrons. Ou seja, aqui não se pode falar em trajetórias. E porquê que isto acontece? Porque os elétrons estão a rodar em torno do núcleo com velocidades muito elevadas. E então não conseguimos dizer e saber exatamente onde é que o elétron se encontra num determinado instante. Apenas se pode dizer onde é que é mais provável encontrar o elétron. Então, por exemplo, olhando aqui para este esquema, tenho aqui o núcleo e tenho aqui vários pontinhos verdes. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine que o elétron encontra-se aqui e tirei uma fotografia. No instante imediatamente a seguir, o elétron está aqui assim e tirei outra fotografia. No instante imediatamente a seguir, outra fotografia. Outra fotografia. Então eu realizei disparos contínuos. E depois, imagine vocês que nós iríamos sobrepor essas fotografias todas. Epá, eu iria chegar à conclusão que o elétron se encontrava mais tempo perto do núcleo do que aqui mais afastado do núcleo. Então, pode-se concluir que a zona onde é mais provável encontrar o elétron seria aqui em zonas próximas do núcleo. Portanto, o conjunto das orbitais ocupadas por elétrons designa-se por nuvem eletrónica. Então, o que é que isto quer dizer? Isso quer dizer que a nuvem eletrónica é formada por orbitais. E essas orbitais são o que é? São zonas onde é mais provável encontrar os elétrons. Não sendo possível saber com exatidão onde é que o elétron se encontra. Agora, o que é que tem mais aqui assim? Portanto, a probabilidade de encontrar um elétron em A e em D é maior do que encontrar o elétron, por exemplo, em B, em C, em F. Porquê? Porque aí está, aqui, esta zona nuvem está mais escura. Está mais escura porquê? Porque os elétrons vão passar mais tempo aqui assim, junto ao núcleo.
Portanto, a probabilidade de encontrar um elétron em torno do núcleo é igual para pontos à mesma distância do núcleo e diminui, em geral, com o aumento dessa distância. Eu agora tenho aqui um quadro, um resumo de tudo quanto eu estive a falar até agora. Portanto, o átomo é constituído por duas zonas distintas, o núcleo e a nível eletrónica. E o átomo foi compreendido por diversos modelos atômicos, os quais foram evoluindo ao longo do tempo. E foram evoluindo graças à evolução da própria ciência e da tecnologia. Inicialmente, o modelo defendido era um modelo de Dalton. Depois, esse modelo de Dalton dizia que os átomos eram divisíveis. Depois surgiu o modelo de Thomson, que dizia que existiam cargas negativas dispersas numa massa positiva. Mais tarde surgiu o modelo de Rutherford, que defendia que os elétrons se moviam em torno de um núcleo positivo. Mais tarde surge o modelo de Bohr, e segundo Bohr, os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas circulares. Isto é, e que cada órbita correspondia a um nível de energia. Finalmente, o modelo atualmente aceita o modelo da nuvem eletrónica, que diz que há regiões do espaço onde é maior a probabilidade de encontrar os elétrons. Essas regiões designam-se de orbitais e não tem, segundo este modelo, qualquer sentido em falar em órbitas. Agora vamos fazer aqui dois exercícios muito simples, com o objetivo de consolidar da melhor forma possível o que eu estive a falar até agora acerca dos modelos atômicos. Então, na linha A, estabeleça a correspondência entre os modelos atômicos na coluna 1 e as teorias associadas a cada um desses modelos na coluna 2. É assim, pessoal. Vocês estão em casa, vocês podem fazer isto da maneira que quiserem. Mas eu aconselho-vos a dar um pause aí no vídeo. Vocês tentam responder a isto e depois continuam com o vídeo para ver se responderam corretamente a este exercício. Realizando então aqui a resolução. Modelo atômico de Dalton. O que é que Dalton defendia? O Dalton defendia que os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si e indivisíveis. O modelo atômico de Thomson. Thomson, por sua vez, defendia que os átomos eram constituídos por corpúsculos com carga elétrica negativa, que mais tarde passaram a ser designados de elétrons, dispostos e distribuídos sobre um material com carga elétrica positiva. Era um modelo de pedim de passas que eu vos falei aí atrás. A seguir, tenho aqui o modelo atômico de Rutherford. Rutherford foi, pois, o primeiro modelo a incluir um núcleo. Núcleo este que tinha uma carga positiva. E em torno deste núcleo existiam, estavam, encontravam-se os elétrons. A seguir, tenho aqui o modelo de Bohr. Bohr defendia que os elétrons se moviam em torno de um núcleo em órbitas bem definidas e que cada órbita correspondia a um determinado valor de energia, que eram os níveis de energia. Finalmente, o modelo atual, o modelo da nuvem eletrónica, preconiza que os elétrons movem-se em orbitais, e essas orbitais são o que é? São zonas onde é mais provável encontrar os elétrons. Não tem neste modelo qualquer sentido em falar em órbitas, porque uma órbita o que é uma trajetória, portanto é uma linha imaginária onde sabemos que os elétrons passaram ali, e isto não acontece quando se fala aqui em orbitais. A seguir, neste segundo exercício, completa as frases que se seguem. Mais uma vez, seria bom ou aconselhável vocês darem um pause, resolverem e depois continuarem o vídeo para realizar a correção deste exercício. Portanto, um átomo é formado por... Eu já sei que um átomo é formado por duas zonas distintas.
a nuvem eletrónica e o núcleo. Agora, o que é para colocar aqui? Nuvem e núcleo. Eu tenho de ver o resto da frase para tentar perceber o que é que tem sentido colocar aqui. Portanto, o átomo é formado por onde se encontram os... E tenho aqui este sinal mais. Quais são as partículas positivas? São os prótons. E então, os prótons onde é que se encontram? Os prótons encontram-se no núcleo. Portanto, aqui fica núcleo. O átomo é formado por um núcleo, onde se encontram os positivos. O que é positivo? São os prótons. E o que é que também se encontra do núcleo? São os nêutrons, que são neutros. E por uma nuvem eletrónica, onde se movem os elétrons. Os têm carga elétrica unitária positiva, portanto, isto é o que é? São os prótons. E a carga é mais 1, unitária. Carga elétrica negativa. Tenho aqui os elétrons. E a carga é menos 1. Sem carga, não tem carga, são os nêutrons. Ok, nós até agora estivemos focados em perceber como é que foi evoluindo ao longo do tempo o conhecimento que nós temos acerca dos átomos. E agora nós vamos aprofundar a constituição dos átomos. Portanto, até agora nada de novo. O átomo é formado por duas zonas distintas, o núcleo. Núcleo este que é formado por prótons e nêutrons, prótons de carga positiva e nêutrons sem carga, e pela nuvem eletrónica formada pelos elétrons, elétrons estes que têm uma carga negativa. Também do oitavo ano, vocês já sabem que o átomo é eletricamente neutro, o que significa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Dizendo de outra forma, o número de prótons terá de ser igual ao número de elétrons, porque elas têm cargas, estas partículas subatómicas que acabei de referir, têm cargas opostas e vão se anular. Mas eu tenho agora aqui uma outra informação, que é esta que está aqui, que o núcleo é responsável pela massa do átomo. Por que é que então diz-se que o núcleo é responsável pela massa do átomo? Portanto, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Vamos olhar aqui para a massa do próton e para a massa de um nêutron. 1.673 vezes 10 elevado a menos 24. Isto é um número muito, muito pequeno. Isto o que é? Só para terem uma ideia, sete três gramas. Portanto, isto que está aqui é a massa de um próton. Eu tenho aqui 24 zeros. Portanto, a massa de um próton é um valor pequeníssimo mesmo. E a massa de um nêutron, 1,675 vezes 10 elevado a menos 24. Como vocês podem ver, estas duas massas são mesmo muito, muito semelhantes. E no limite podemos dizer que a massa do próton é sensivelmente igual à massa do nêutron. Vamos olhar agora aqui para a massa do elétron. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Ou seja, em vez de eu ter aqui 24 zeros, eu iria ter aqui 28 zeros. Agora, porquê é que a massa porquê é que o núcleo é responsável pela massa do átomo? Então, para tentar perceber porque é que é desta forma, nós vamos comparar a massa de um próton com a massa de um elétron. Isto é, quantas vezes é que a massa de um próton é superior à massa de um elétron. Então, para comparar a massa destas duas partículas subatômicas, eu vou dividir 1,673 vezes 10 elevado a menos 24 gramas é dividir por 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. E isto dá aproximadamente 1836. O que é que isto significa? Isto significa que a massa de um próton é 1836 vezes superior à massa de um elétron.
Só para vocês terem uma ideia do quanto é que a massa do próton é superior à massa de um elétron. Imagina que eu tenho aqui uma pessoa que teria uma massa de 70 kg. Se existisse no mundo uma pessoa com uma massa 1836 vezes superior a esta que está aqui a 100, estaríamos a falar aqui de um corpo com 128.520 kg. Estão a ver aqui a diferença entre a massa desses dois corpos? Então, a diferença entre um próton e um elétron em termos de proporção é igual. Portanto, um elétron tem uma massa muito, mas muito pequena relativamente quer ao próton, quer ao nêutron. Por isso mesmo é que se diz que o núcleo é responsável pela massa de um átomo. E aqui então, eu tinha referido já anteriormente, um átomo é eletricamente neutro. Isto o que é que significa? Significa que o número de elétrons terá de ser igual ao número de prótons. Pois, como estes têm cargas elétricas opostas, elas vão se anular, fazendo com que o átomo seja eletricamente neutro. Como podemos representar um átomo associando ao respectivo símbolo químico o número de prótons, elétrons e de nêutrons? Isto é, vamos olhar aqui para este exemplo concreto. Quantos prótons é que este núcleo tem? Vamos contar aqui todos os prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tenho aqui 17 prótons. E nêutrons? 1, 2, 18. Ok. Então tenho aqui 18 nêutrons. Como o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então eu vou ter aqui também 17 elétrons. Será que todas as vezes eu tenho que fazer aqui um esquema deste género com o número de prótons e o número de nêutrons? Isto dá uma trabalheira terrível. Então arranjou-se aqui uma estratégia para representar esta informação. Mas para isso é necessário aprofundar os seguintes conceitos: número atômico e número de massa. O número de prótons existentes no núcleo dos átomos de um elemento chama-se número atômico. Representa-se pela letra Z, Z maiúsculo, ok? E caracteriza um elemento químico. Olhando aqui para o nosso exemplo anterior, eu tenho aqui 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. E agora, o que é que isto significa? O número de prótons caracteriza o elemento químico. Eu tenho aqui esta tabela com os símbolos químicos e aqui, nesta segunda coluna, eu tenho aqui o número de prótons. Qual é o átomo que tem aqui 17 prótons? Portanto, o hidrogênio tem 1, L, 2. Vamos por aqui abaixo, o que tem 17 prótons é o cloro. Então, isto significa que mais nenhum outro elemento químico tem 17 prótons. Por isso mesmo é que se diz que o número atômico caracteriza e acaba por identificar o elemento químico. Ou seja, existem pessoas diferentes com o mesmo número de cartão de cidadão? Não. Cada pessoa tem o seu próprio cartão de cidadão. Da mesma forma, aqui, cada elemento químico tem um número de prótons que lhe é característico. Então, qual é o elemento químico que tem 17 prótons? É o cloro. E o cloro vai-se representar através da letra C maiúsculo, L minúsculo. Portanto, eu já sei que este átomo, que está aqui assim, diz respeito ao cloro. Continuando. E o que é um número de massa? Portanto, o número total de partículas existentes no núcleo. Quais são as partículas que se encontram no núcleo? São os prótons e os nêutrons. E essas partículas, prótons e nêutrons, que se encontram no núcleo, também são designadas de nucleons. Então,
o número total de partículas existentes no núcleo dos átomos, nucleons, que corresponde à soma dos prótons e dos nêutrons, chama-se número de massa e representa-se pela letra A. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E então utilizamos aqui a seguinte estratégia. Este X, no meu caso, que eu acabei de vos dar, seria Cl, ou seja, vai representar o símbolo do elemento químico. O A, o número de massa, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tá? A, número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, em que o número de prótons, tal como eu mencionei aqui em cima, vai ser representado pela letra Z. Então, dizer aqui assim, número de prótons e Z, o número atômico, é a mesmíssima coisa. Então, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Portanto, uma vez mais aqui ao meu exemplo, o meu átomo de cloro tem 17 elétrons, 17 prótons e 18 nêutrons. Então, o Z vai ser igual ao número de prótons, portanto vai ser 17. O A vai ser igual ao número atômico, isto é, ao número de prótons mais o número de nêutrons, vai ser igual a 17 mais 18. Isto é, o meu A vai ser igual a 35. E então, eu tenho aqui cloro 35. É que este 35 vai representar então aqui o número de massa. Portanto, o esquema que devemos usar é o seguinte. Aqui representar o símbolo químico. Aqui em baixo leva o número atômico e aqui em cima leva o número de massa. Então, o X vai ser Cl. O Z vai ser 17. E o A será então 35. E então está aqui a estratégia que se utiliza para no fundo, responder a esta questão inicial. Como podemos representar um átomo associando ao respectivo símbolo químico o número de prótons, elétrons e nêutrons. Ok, outras considerações igualmente importantes a tratar nesta fase. A carga elétrica nuclear, ou simplesmente carga nuclear de um átomo. Isto o que é? Portanto, é a carga do núcleo. No núcleo, mais uma vez, tem prótons positivos e nêutrons sem carga. Então, a carga nuclear só podia ser positiva. E, atendendo que cada próton tem uma carga unitária de mais 1, se eu tiver, por exemplo, aqui neste caso, eu tenho aqui 17 prótons, então a carga nuclear vai ser mais 17. Porquê? Porque a carga nuclear tem um valor igual ao número de prótons. Visto que cada próton tem uma carga de mais 1, se tem 17 prótons, então eu vou ter naturalmente uma carga mais 17. E agora, a carga elétrica da nuvem eletrónica, CNE, carga da nuvem eletrónica, de um átomo o que é? Portanto, o que é que existe, o que é que forma a nuvem? A nuvem é formada por elétrons, cuja carga é negativa. Então, a carga da nuvem eletrónica só pode ser negativa e tem um valor igual ao número de prótons. Então, atendendo que estamos a falar aqui de um átomo, e num átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons, se tem 17 prótons, também vai ter, naturalmente, 17 elétrons. Se tem 17 elétrons, então a carga da nuvem eletrónica será de menos 17. E então é precisamente isto que se pede aqui. Para determinar a carga elétrica nuclear, aqui deste átomo, vai ser então mais 17. E a carga elétrica da nuvem eletrónica será então menos 17. Agora então, tenho aqui um breve resumo do que tivemos a falar até agora. O átomo é eletricamente neutro, o que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O átomo é formado por partículas subatómicas, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons
portanto, que vão determinar a carga da nuvem eletrónica, que é negativa. Os prótons e os nêutrons são os nucleões e cujo número é igual a um número de massa que se representa pela letra A maiúsculo. Os prótons caracterizam um elemento químico. Porquê? Porque cada elemento químico tem um número próprio e característico de prótons, tal como não há pessoas diferentes com o mesmo número de cartão de cidadão. E o número de prótons, no fundo, é que vai conferir a carga nuclear. Esta aqui é positiva. Resolvendo aqui este exercício, considero as seguintes representações simbólicas de átomos. Eu tenho aqui Be, Br, Cl, 4, 35, 17, ok. Aqui tem 9, 72, 35. Portanto, vamos lá ver. Qual é a estratégia que vamos usar? Símbolo químico. Aqui, número atômico, que se representa pela letra Z. Número atômico este, que é igual ao número de prótons. Aqui em cima tenho o número de massa, que é igual ao número atômico e o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, Z, eu quero saber qual é o número atômico aqui. O número atômico aqui vai ser 4. O A, o número de massa, vai ser este número que está aqui em cima, será um 9. Prótons. Quantos prótons é que tem? Pronto, eu acabei de dizer aqui em cima que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, já sei que esta coluna vai ter de ser igual a esta coluna que aqui está. Vai levar 4. Como estamos a falar de átomos e os átomos são eletricamente neutros, então o número de prótons vai ter de ser igual ao número de elétrons. Então, eu aqui tenho 4 elétrons. Número de nêutrons. Como é que eu vou determinar aqui o número de nêutrons? Reparem. O A é igual a Z mais N. A, número de massa, neste caso é igual a 9. O Z, que é o número de prótons, neste caso é igual a 4. Nêutrons é o que eu quero calcular. Então, o número de nêutrons será igual a 9 menos 4, será igual a 5. Então eu já sei que o número de nêutrons é igual a 5. Em termos práticos, sempre que eu tenho aqui um elemento químico com um número de massa e um número atômico, se eu quiser calcular o número de nêutrons, eu tenho de fazer simplesmente 9 menos 4. Subtrair este valor daqui de cima por este valor daqui de baixo. Agora, a carga nuclear. Portanto, se eu tenho 4 prótons, a carga do núcleo vai ser mais 4. A carga da nuvem eletrónica vai ser igual a menos 4. Porquê? Porque eu tenho 4 elétrons. Agora, vamos olhar aqui para este segundo elemento químico que aqui está. O número atômico vai ser este número que está aqui, 35. Número de massa, 72. Número de prótons é igual ao número atômico, portanto, fica aqui com 35. Número de elétrons é igual ao número de prótons, pois estamos a falar de um átomo, logo tem 35 elétrons. Número de nêutrons, o que é que eu tenho de fazer? Subtrair 72 de 35 e fica aqui então com 37. Carga nuclear, como eu tenho 35 prótons, então a carga nuclear será de mais 35. A carga da nuvem eletrónica, como eu tenho 35 elétrons, então será de menos 35. Agora, este elemento que aqui está, este outro exemplo, número atômico 17, número de massa 35, número de prótons 17, número de elétrons também será 17, número de nêutrons será igual a 35 menos 17, logo será igual a 18.
A carga nuclear será igual a mais 17, visto que no núcleo existem 17 prótons. A carga da nuvem eletrónica será menos 17, visto que também existem 17 elétrons. A próxima tarefa representa simbolicamente o átomo pertencente a um elemento químico X com 3 elétrons e 14 nêutrons. Pede-me aqui, estamos a falar aqui de um átomo, isto é importante, notar esta informação. Porquê? Porque sendo um átomo é eletricamente neutro, logo o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se eu tenho aqui 3 elétrons, também vai ter naturalmente 3 prótons. Eu já sei que o número de prótons vai permitir determinar o número atômico, Z. Logo o Z é igual a 13. E agora falta determinar aqui o número de massa. O número de massa será igual a Z mais N. Logo, o número de massa será igual a 13 mais 14, que será igual então a 27. Logo, X, o Z vai ser 13 e o número de massa será igual a 27. A linha B representa simbolicamente um átomo pertencente a um elemento químico Y. Portanto, eu vou fazer isto aqui em baixo. Y. Já sei que aqui é o número atômico e aqui é o número de massa. O número atômico. Portanto, a carga nuclear é mais 19. Logo, este átomo tem 19 prótons. Se tem 19 prótons, significa que o número atômico é igual a 19. Em cima, o número de massa é igual ao número de prótons, que é conhecido como número atômico, mais o número de nêutrons. Logo, A será igual a 19 mais 20. Isto vai dar 39. Logo, o número de massa aqui será igual a 39. A linha C representa simbolicamente um átomo pertencente a um elemento químico W, com um número de massa 7. Portanto, eu já sei aqui que o A é igual a 7. E nêutrons tem 4. Agora reparem nisto. A é igual a Z mais N. O A é igual a 7. O Z eu não sei quanto é que é. E o N é igual a 4. Logo, o número atômico será igual a 7 menos 4. 7 menos 4, 3. Agora, imaginem que eu queria saber ou identificar quais eram estes elementos químicos. Reparem, na linha A eu tenho aqui 3 prótons. Na linha B eu tenho, portanto, trata-se de um elemento que tem 19 prótons. E na linha C trata-se de um elemento que tem 3 prótons. Então o que é que eu tinha de fazer? Eu teria de recorrer aqui a esta tabela e procurar qual é o elemento químico aqui que tem 13 prótons. O elemento químico que tem 13 prótons é o alumínio. Então eu já sei aqui que estávamos a falar aqui do alumínio. A seguir, qual é o elemento químico que tem 19 prótons? 19 prótons era o potássio, cujo símbolo químico é K maiúsculo. Então aqui o elemento químico era o potássio. E finalmente, com 3 prótons, eu tenho aqui o lítio. Isótopos de um elemento. O que é que são isótopos? Os isótopos de um elemento têm o mesmo número atômico, isto é, se têm o mesmo número atômico, têm de ter obrigatoriamente o mesmo número de prótons e têm diferente número de massa, pois o número de nêutrons N é diferente. Vamos ver aqui um exemplo concreto. Cloro 35 e cloro 37. Vocês já sabem que este 35 e 37 representam o número de massa. Como estamos a falar aqui do cloro, recorrendo aqui a esta tabela, verifica-se que o cloro tem 17 prótons.
Então aqui fico com 17, porque aqui, isto o que é? Isto é o número atômico, Z. E aqui é o número de massa, A. E aqui é 100, e fico com 17. E aqui 37. Como podemos ver através destes dois esquemas, o número de prótons, 17 é igual. O número de elétrons, visto tratar-se de átomos que são eletricamente neutros, o número de elétrons terá de ser igual ao número de prótons. Então, eu aqui vou ter também 17 elétrons e aqui 17 elétrons. Então, onde é que reside aqui a diferença? A diferença está aqui no número de nêutrons. Enquanto que este átomo tem 18 nêutrons, este que está aqui a 100 vai ter 20 nêutrons. E como é que eu chego aqui a este 18? Usando a dica que eu vos disse anteriormente, 35 menos 17 vai dar então aqui o número de nêutrons. 37 menos 17 vai-me dar aqui então os 20 nêutrons. Então, o que é que são isótopos? Isótopos são átomos do mesmo elemento químico que têm naturalmente o mesmo número de prótons e têm diferente número de massa. Porquê? Porque vão ter diferente número de nêutrons. Exemplo. Considera as seguintes representações simbólicas de átomos. As letras não correspondem a símbolos químicos. Tenho aqui então A, B, C, D. Indica os átomos que são isótopos. Justifica a tua escolha. Então, para ser isótopos tem que ter o mesmo número atômico. Isto é, tem que ter o mesmo número de prótons. Então, quais são os que têm o mesmo número atômico? Tenho aqui o A e o D. 7. E, para além disto, tem de ter diferente número de massa. Então, aqui o número de massa é 13 e aqui o número de massa é 14. Então, A e D são isótopos porque têm o mesmo número atômico, 7, e diferente número de massa, 13, 14. Continuando a aprofundar esta parte, o isótopo de um elemento, abundância na natureza. O que é que isto quer dizer com a abundância na natureza? Por exemplo, eu tenho aqui uma fita de magnésio. E isto significa que em cada 100 átomos desta fita de magnésio, 11% representam ou são átomos de magnésio 26, 10% são átomos de magnésio 25 e 79% serão átomos de magnésio 24. Ou seja, na natureza, eu não vou encontrar apenas magnésio 24. Eu vou encontrar também magnésio 25 e magnésio 26. Agora, qual é o que existe a maior abundância? O que vai existir a maior abundância vai ser o magnésio 24. Agora vocês perguntam, como é que eu sei qual é o isótopo que existe na natureza em maior abundância? Esta é uma informação que eu vou dar. Agora vamos falar aqui na massa dos átomos. Pronto, como já te falei lá atrás, e como vocês já sabem nesta altura, os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. E como eu acabei de referir, ainda neste vídeo, a massa de um próton é um valor muito pequeno. Recordam-se, lembram-se de ter dito que a massa de um próton é um valor com 24 zeros. Então, para não estarmos a trabalhar com números e valores tão pequenos, os químicos compararam a massa dos átomos com um padrão adequado. Ou seja, vamos olhar aqui para o átomo de carbono 12. O que é o átomo de carbono 12? Carbono, olhando aqui para a minha tabela, tem 6 prótons, certo? Se tem 6 prótons, então o número atômico é 6.
Carbono representa-se pela letra C. E isto que está aqui, este 12 é o que é? É um número de massa. Então, o que é que eu sei? Até aqui. Prótons. O átomo de carbono 12 vai ter 6 prótons. Eletrons. Como estamos a falar aqui de um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de eletrons. Então, eu vou ter aqui 6 eletrons. E agora, o número de nêutrons. O número de nêutrons, basta fazer 12 menos 6, vai dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono. Nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eletrons. Vou dar aqui a nuvem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são daqui as órbitas. Isto é, um modelo de Bohr. Eu consigo ver que tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tinha aqui um próton, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Nêutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, imagina que eu pedia para vocês representarem com plasticina este átomo de carbono 12, com plasticina de cores diferentes. Os prótons, por exemplo, eu iria usar aqui então a cor vermelha. Os nêutrons eu iria usar, por exemplo, a cor verde. E os elétrons eu iria usar, por exemplo, esta cor não. A cor azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu pedia agora para vocês juntarem todos estes pedacinhos de plasticina e formarem, por exemplo, um pequeno cilindro. Ok? Isto é, então eu juntava isto tudo, tá? E eu formava e obtinha aqui um pequeno cilindro que fosse regular e uniforme. A seguir, eu pedia que vocês dividissem este cilindro em 12 partes iguais. Portanto, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. E eu, a seguir, pedia-vos para pegarem em apenas... Vamos supor que todas as partes eram exatamente iguais. E agora vocês iam usar este pedacinho que aqui está. A seguir, eu iria-vos pedir para construir um átomo de oxigênio 16. Usando aqui a minha tabela, oxigênio tem 8 prótons. E então vocês iriam construir aqui o oxigênio 16 usando também plasticina. Então, vamos só ver aqui, prótons tem 8 prótons, elétrons também tem 8 e nêutrons vai ter 16 menos 8, também vai ter 8 nêutrons. Então, eu ficaria com os prótons aqui uma vez mais a vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho aqui o núcleo. Os nêutrons tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nêutrons. E na nuvem eu iria ter os elétrons azuis. Eu neste momento não vejo estar preocupado com a forma em que os elétrons estão distribuídos na nuvem. Isso fica para mais à frente. Ok, mas na nuvem eu tinha então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons.
Então, o próximo passo, eu iria vos pedir para formarem uma esfera com toda esta plasticina que aqui está. Então, vocês iriam ficar com uma esfera, tá? Epá, com uma cor, com uma esfera que tinha então aqui os prótons, os elétrons e os nêutrons. Isto é, tinha plasticina verde, vermelho e azul. A seguir, vocês iriam comparar essas duas massas. Portanto, iam ter aqui uma balança de pratos. Num dos pratos vocês iam colocar aqui este pedacinho. Que é a 2ª parte do átomo de carbono 12. E aqui assim, neste prato, vocês iriam colocar, então aqui, a esfera formada com toda esta plasticina do oxigênio 16. Agora, vocês iam ver quantas vezes é que a massa do oxigênio 16 era superior à 2ª parte do átomo de carbono 12. E vocês iam chegar à conclusão que esta massa era 15,9949 vezes superior a esta massa. E este valor que está aqui, este 15,9949, vai ser então a massa atômica relativa do átomo de oxigênio 16. Massa atômica relativa, porquê? Porque é relativamente a este padrão que é a 2ª parte do átomo de carbono 12. Então, este padrão, que é a 2ª parte, 1/2 da massa do átomo de carbono 12, ok? É aquele, portanto, imaginem que eu tenho aqui uma fatia de pizza. Podes também dar aqui um exemplo de uma fatia de pizza. Epá, e eu vou dividir a pizza em 12 partes iguais e eu vou comparar a massa, por exemplo, todos os objetos que eu tenho em casa com esta fatia de pizza. O que é que eu faço aqui assim? O que é que os químicos fazem? Compararam a massa de todos os átomos com a 2ª parte do átomo de carbono 12. Então, este número indica quantas vezes a massa do átomo é maior do que a massa do padrão e chama-se massa atômica relativa do átomo. Que é a massa atômica, porque é a massa do átomo. Relativamente a quê? Relativamente a esta parte, a 2ª parte do átomo de carbono 12. Então, eu tenho aqui um átomo que tem dois isótopos. O nitrogênio 14 e o nitrogênio 15. E tenho aqui nesta segunda coluna a massa isotópica relativa, 14.003. O que é que este valor então significa? Como é que este valor apareceu? Atenção, não se pegue num átomo de nitrogênio 14 e colocou isso em cima de uma balança. Não. O que aconteceu foi que se comparou a massa deste átomo que está aqui assim com a 2ª parte do átomo de carbono 12. E chegou-se à conclusão que este átomo tinha 14, que a massa deste átomo era 14,003 vezes maior do que a 2ª parte do átomo de carbono 12. Isto é, era 14,003 vezes maior do que este pedacinho que está aqui assim. Por sua vez, aqui o nitrogênio 15 vai ter uma massa de 15,000 vezes superior a este pedacinho, isto é, à 2ª parte do átomo de carbono 12. Ou seja, sempre que for indicada a massa isotópica ou a massa atômica relativa de um átomo qualquer, vocês estão a comparar a massa deste átomo com este pequeno pedacinho que está aqui assim, a 2ª parte do átomo de carbono 12. Agora,
Vocês certamente que já viram lá na sala de aula a existência de uma tabela com todos os elementos químicos que existem na natureza. Aquela tabela chama-se tabela periódica. Isto é algo que nós vamos estudar mais à frente. Epá, e nesta tabela periódica, que eu vou mostrar aqui assim, existem aqui, para além dos símbolos químicos e dos nomes, eu tenho aqui estes números. Aqui, por exemplo, no boro 10.81, no carbono 12.011, no nitrogênio tenho aqui 14.007. Este valor que está aqui assim, isto é a massa atômica relativa. Agora, vamos olhar aqui para o seguinte. Na natureza, no caso concreto aqui do nitrogênio, eu tenho aqui dois isótopos e a massa isotópica relativa do nitrogênio 14 é 14.003, enquanto que a massa atômica relativa do nitrogênio 15 é 15,000. E aqui na tabela periódica, a massa atômica relativa é de 14.007, isto é, não coincide nem com este valor, nem com este valor. E o que é que isto significa? Epá, o valor que tem presente na tabela periódica, que é aquele que nós acabamos por trabalhar no dia a dia, nada é mais do que uma média ponderada que se faz tendo em conta a abundância e a massa isotópica relativa de cada um destes isótopos. Ou seja, vamos supor que vocês fazem um trabalho, aliás, dois trabalhos. Vamos supor que no primeiro trabalho a vossa nota foi de 80%. No segundo trabalho, a vossa nota foi de 90%. Ok? Agora vamos supor que este trabalho que aqui está vai ter um peso de 60%. Isto é, o seu peso vai ser de 0,6. Aqui assim este trabalho vai ter um peso de 40%. Isto é, 0,4. Qual é que vai ser a nota que vocês vão apanhar no final? Portanto, vocês têm de fazer uma média ponderada. 80% vezes 0,6 mais 90% vezes 0,4. E isto vai dar 84%. Ok? Então, não vai ser 85%. Porquê? Porque este primeiro trabalho vai ter um peso maior. Ok? Então aqui assim, para calcular a massa atômica relativa que se representa por A maiúsculo R minúsculo, massa atômica relativa, ok? Nós temos de fazer, no fundo, uma média das massas relativas dos seus isótopos, tendo em conta a abundância, isto é, acaba por ser o peso do trabalho. Como é que se faz isto? A massa atômica relativa a R do N vai ser igual à massa do isótopo vezes a percentagem. Ok? Então, o que eu tenho aqui assim é, pronto, este aqui diz respeito ao isótopo 7N14 e este que dá aqui diz respeito ao 7N15. Então, fico com aqui a massa é igual a quanto? É igual a 14.003 e a percentagem está aqui a abundância 99,3, ou seja, 99,3% ao mesmo tempo 99,3 sobre 100. Aqui a massa deste segundo isótopo é igual a 15, tá? E a percentagem, isto é, a abundância, é igual a 0,7%, que ao mesmo tempo 0,7 sobre 100. Fazendo os cálculos, eu fico aqui com 14.01. Na tabela periódica, eu tenho ali 14.007, arredondando isto com duas casas decimais, e fica aqui então com 14.01, no fundo vai ser este valor que aqui está. Mas vocês tenham calma, vamos fazer uns exemplos, uns exercícios, isto não é difícil, para ver se vocês conseguem entender melhor isto.
Exemplo, determina a massa atômica relativa de uma amostra do elemento boro, tendo em conta as massas atômicas dos seus isótopos estáveis e as respectivas abundâncias isotópicas. A massa atômica relativa do boro será igual. Então, qual é a massa que eu tenho aqui? Vamos começar aqui por este primeiro isótopo. A massa é de 10.0129 e agora vou multiplicar isto pela respectiva abundância, que é 18,50 sobre 100 mais, agora vamos usar este outro isótopo. Qual é a sua massa? A sua massa é de 11.0093 sobre, aqui, também já são 3 da manhã, 11.093 vezes a abundância, que é de 81,50 sobre 100. A massa atômica relativa do boro será igual a 10.0129 vezes, isto aqui vai dar 0.1850 mais aqui 11.0093 vezes, aqui fica com 0.8150. Fazendo agora aqui este cálculo, fica aqui com 1,8523,865. Aqui fica com 8,9725795. Somando estes dois valores, eu fico com 10,82. Agora, apresentando isto com... Vamos optar aqui por apresentando isto aqui agora com 4 casas decimais, porque aqui tem 1, 2, 3, 4. Então aqui também vou apresentar com 4. Então fica aqui com o quê? Com 10,8250. Então isto que está aqui é a massa atômica relativa do átomo de boro. No fundo acaba por ser uma média ponderada destas massas que aqui estão. Vamos ver aqui um segundo exemplo. A massa atômica relativa do cobre. A massa atômica relativa do Cu vai ser igual, então, à massa atômica relativa, e aqui já vai fazer todos os passos, a massa atômica relativa do átomo de Cu63 é multiplicar pela respectiva abundância mais a massa atômica relativa do cobre 65 é multiplicar também aqui pela respectiva abundância. Ok, agora vamos substituir. A massa atômica relativa aqui do cobre 63 é 62,93 vezes a percentagem, isto é, a abundância, é igual a 69,09 sobre 100 mais a massa atômica relativa do cobre 65 é igual a 64,93 a multiplicar pela respectiva abundância, que é de 30,91 sobre 100. Então já vou fazer isto tudo de uma só vez. Aqui eu tenho 43,47837 e aqui eu tenho 20,069863. Somando estes dois valores, eu fico com 63,5482. Como aqui tem duas casas decimais, eu aqui também vou apresentar duas casas decimais e fico com 63,55. Se eu olhar aqui para esta tabela periódica, o cobre, onde é que ele está? Está aqui. 63.546, se eu arredondasse aqui também com duas casas decimais, ficava com 63.55, o que está de acordo com o valor que eu obtive aqui. Agora, o que é que nos falta falar? Falta-nos falar nos íons.
Recordando aqui a parte do oitavo ano, portanto, existem átomos que podem perder ou ganhar eletrões originando íons. No caso concreto aqui do lítio, o lítio tem uma forte tendência a perder eletrões. Se ele perde um elétron que tem uma carga negativa, ele fica com excesso de cargas positivas. Então, transforma-se num íon positivo. Ou seja, vamos construir aqui um átomo de lítio. 1, 2, 3. Protões 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3. Agora, o que é que aconteceu? Como podem ver aqui, tem 1, 2, 3 protões, 3 elétrons, ele é eletricamente neutro. Agora, nós vimos ali que o átomo de lítio perdeu um elétron. Se perdeu um elétron, e fico com 3 cargas, continuo com 3 cargas positivas e 2 negativas. Então eu tenho uma carga positiva a mais e, consequentemente, ele vai ficar aqui com uma carga positiva. Portanto, sempre que um íon for positivo, não se esqueçam, estamos a falar aqui de um cátion. Okay? Então, o átomo, quando cede ou perde eletrões, transforma-se num íon positivo e cátion. Por sua vez, eu tenho aqui um processo precisamente inverso. Neste caso, é um átomo que está a ganhar eletrões. Ele ganha 2 eletrões. Então, se ele ganha 2 eletrões, ele vai ficar com 2 eletrões a mais e, consequentemente, vai ficar com uma carga negativa. Ou seja, olhando aqui novamente para esta simulação, vamos usar aqui o átomo de oxigênio. Reparem, eu tenho aqui então o átomo neutro, que é o átomo de oxigênio. Se ele ganhar 2 eletrões, aqui já fica negativo. 2 eletrões, então fica aqui, eu tenho aqui 2 eletrões a mais, quando comparado com o número de prótons, e consequentemente ele vai ficar com uma carga menos 2. É o que se passa aqui assim. Nesta situação, porque não é o oxigênio, é o enxofre, também serve. Então, quando um átomo capta eletrões, ele vai se transformar num íon negativo e anião. Então, sempre que tiver entre o cátion e o anião, o negativo vai ser aquele que tiver o N. Isso era também mais uma técnica que eu utilizava para não confundir isto. Ok? Agora, como é que eu posso representar aqui os íons? Portanto, até aqui vocês já sabem que isto representa um número atômico, aqui há um número de massa, e a ver representar a carga aqui em cima. Ok? E esta carga é igual à diferença entre o número de eletrons do átomo e do íon. Ou seja, vamos olhar para aqui assim. Eu sei que, por exemplo, o átomo de cloro, aqui neste caso, prótons, ele vai ter 17 prótons. Como se trata de um átomo, ele é eletricamente neutro. Então, ele vai ter 17 eletrons. E nêutrons, neste caso, 35 menos 17 é igual a 18. Ok? Agora, diz-me aqui que o átomo ganhou um elétron. Então, se ele ganha um elétron, mais um elétron, e fico com o mesmo número de prótons, que aliás nunca se altera, um átomo nunca perde nem ganha prótons, só perde ou ganha elétrons. Aqui, os elétrons inicialmente tinha 17, passa para 18, e os nêutrons continua com 18. Ok, agora vamos comparar. A carga aqui dos prótons é mais 17. A carga dos elétrons, a carga total dos elétrons é menos 18. Ok, fazendo aqui este balanço, e fica aqui com menos 1. Agora, onde é que eu vou colocar aqui esta carga? Vai ser aqui em cima. Então, fica aqui com Cl menos 1. Agora, em termos práticos, quando é apenas um elétron,
não é necessário, não se coloca aqui o 1. Fica simplesmente Cl-. Resumindo, íons monoatômicos são íons formados apenas por um átomo. Mono, vem de monossílabo. Monossílabo é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Portanto, monoatômico tem apenas um átomo. Então, os átomos, quando cedem ou perdem elétrons, transformam-se em cationes. E aqui é sempre assim. Se cedem, se perdem, ficam com uma carga positiva. Se captam ou ganham, ficam com uma carga negativa. Finalmente, tenho aqui este exercício para resolver. Considere as seguintes representações simbólicas de íons. Tenho aqui então 13, 27 Al 3+, portanto isto é um íon, neste caso é um cation. Agora, pede-me aqui, para cada representação indica o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, a carga nuclear e a carga de nível eletrónica. Ok, então, número de prótons neste caso. Número de prótons é igual ao número atômico. Então fica aqui com 13. O número de nêutrons. O número de nêutrons, e disse lá atrás que era sempre o de cima menos o de baixo. 27 menos 13 dá o quê? Vai dar 14. Agora, o número de elétrons. Se não tivesse qualquer carga aqui, assim, se isto fosse um átomo, ele iria ter 3 elétrons. Agora, o que é que aconteceu? 3 mais significa que perdeu 3 elétrons. Então, se perdeu 3 elétrons, e fica aqui com 10. A carga nuclear, portanto, é igual ao número de prótons, com o sinal de mais 3. A carga da nível eletrónica, como o átomo só tem 10 elétrons, então vai ser menos 10. Vamos olhar agora aqui para este caso. Tenho aqui este íon. Prótons, já sei que é 20. Nêutrons, 40 menos 20 vai dar 20. Elétrons, ok, vamos ver aqui o seguinte. Se tratasse de um átomo, neste caso ele iria ter 20 elétrons. 2 mais significa que perdeu 2 elétrons. Ora bem, 20 menos 2 vai dar 18. Então, neste caso, este íon vai ter 18 elétrons. A carga nuclear, como tem 20 prótons, então a carga nuclear será de mais 20. A carga da nuvem eletrónica, como tem 18 elétrons, então vai ficar com menos 18. Agora vamos olhar aqui para este caso. Prótons, 8. Nêutrons, 16 menos 8 vai dar 8. Elétrons, ora bem, se tratasse de um átomo e não de um íon, ele iria ter aqui, estávamos perante 8 elétrons. 2 menos significa que ganhou 2 elétrons. Então, se ganhou 2 elétrons, 8 mais 2 é igual a 10. Então, o número de elétrons será igual a 10. A carga nuclear mais 8, a carga da nuvem eletrónica menos 10.